Olá, meu nome é Fábio Edson e seja muito bem-vindo à primeira semana da aprovação TJMG. Nessa série de vídeos eu vou te mostrar como você pode otimizar seus estudos ao máximo. Vou compartilhar gratuitamente diversas dicas, técnicas, macete, materiais, metodologias, estratégias e etc. E assim fazer com que você possa garantir, de uma vez por todas, a sua tão sonhada vaga nesse concurso. Eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade. Eu mesmo, se tivesse no seu lugar ouvindo isso e não tivesse tido a oportunidade de comprovar, eu também ficaria desconfiado. Então, fica comigo que nessa série de 4 vídeos eu vou te mostrar exatamente sobre o que eu estou falando. Ouça, eu, assim como você e a grande maioria dos brasileiros, um dia também sonhei com um cargo público e decidi estudar para concurso. Eu queria ser visto como um vencedor aos olhos da sociedade, dos meus amigos, familiares e principalmente ser visto como um vencedor aos meus próprios olhos. Eu queria mudar a minha vida, eu queria ajudar a minha família, queria poder comprar um bom carro, poder comprar uma casa, eu queria poder viajar, eu queria viver a vida que eu sabia que eu merecia. Mas o início da minha história não foi nada feliz. Eu realmente acho que você deveria assistir essa série de vídeos até o final para que o que aconteceu comigo não se repita com você. Veja bem, quando eu iniciei meus estudos para concursos públicos, eu me senti totalmente perdido. Eu não sabia para onde ir, muito menos o que fazer. Eu me senti como uma criança recém-nascida abandonada pelos pais. Para você ter ideia, nos meus primeiros concursos, depois de estudar como eu nunca havia estudado na vida, eu experimentei o que classifico como uma das mais amargas frustrações: a reprovação. Eu estou compartilhando essa história pessoal com você, mas ela é extremamente constrangedora para mim. Porém, eu realmente acho que você tem o direito de saber. Por isso, o que eu vou te falar vai edificar e muito a sua vida, principalmente no que se refere aos estudos para esse concurso. Veja, eu tinha um emprego normal igual a todo mundo. E igual a todo mundo eu me sentia explorado ao extremo. Eu particularmente estava cansado dessa realidade. Foi então que eu descobri que o concurso público é uma excelente oportunidade para todos aqueles que desejam mudar suas vidas honestamente e pela chamada meritocracia, ou seja, pelo próprio mérito. Eu sabia que se eu passasse em um concurso público, rico eu não iria ser, mas dificuldades financeiras eu dificilmente iria passar. Foi aí então que eu comecei a prestar meus primeiros concursos. Mas nesses primeiros concursos que eu comecei a prestar, eu cometi os mais inimagináveis erros que alguém poderia cometer quando começa a estudar. E a consequência desses erros foram muito amargas. No meu primeiro concurso, por exemplo, eu simplesmente me inscrevi e fui tentar passar, fui tentar a sorte. Ou seja, eu simplesmente caí de paraquedas nele. Acredito que eu não preciso nem te falar qual foi o resultado. Já no segundo concurso foi diferente, porque eu estava decidido a passar e sabia o que queria. Mas mesmo assim, eu acabei cometendo os erros clássicos que a grande maioria comete quando começa a estudar para um concurso e por isso não consegue passar. E um deles foi somente começar a estudar depois da publicação do edital. Bem, como eu já havia tomado a minha decisão, eu precisava seguir em frente. Então, eu estudei como eu nunca havia estudado na minha vida. Eu acho que na preparação para esse concurso, eu estudei mais do que eu havia estudado em toda a minha vida. Então, eu fui fazer a prova. Como se diz na minha terra, pensa num cabra confiante. Era eu. Eu estava tão confiante que, para você ter uma ideia, antes mesmo de ir fazer a prova, eu já tinha plena certeza de que eu iria passar, porque eu realmente havia estudado muito. Então, chegou o dia do resultado. Claro, esse era o meu dia, o dia em que minha vida enfim mudaria. Eu não precisei nem ver o resultado, eu fui logo invadido por uma alegria intensa, porque eu sabia que todo o esforço que eu havia feito tinha valido a pena. Mas quando eu vi o resultado, eu me senti o pior ser humano de toda a Terra. Eu costumo dizer que eu me senti o ser humano mais derrotado de toda a existência da raça humana. Eu nunca havia me sentido tão fracassado em toda a minha vida. Era muito difícil acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Eu havia deixado muita coisa, aberto mão de muito para poder passar nesse concurso. Abri mão de coisas muito importantes para mim.
Eu tinha até pedido demissão do meu emprego. Eu deixei de lado todos os meus momentos de lazer, praticamente toda a minha vida social, meu descanso, etc. Então eu fiquei me perguntando de que me adiantou tanto sacrifício, tanto esforço, tantas dificuldades, tantas horas de descanso que eu deixei para trás. Na verdade, acredite você, eu havia até passado, mas na classificação eu havia ficado nada mais e nada menos do que 389 posições depois do número de vagas. Ou seja, eu estava no cadastro de reservas e bem lá no final. Ouça, eu não conheço você, não sei nada sobre a sua vida, como você a vive, o que você faz ou deixa de fazer. Mas uma coisa eu sei, eu espero que você nunca passe pelo que eu passei e sinta isso que eu senti. Mas você pensa que foi só isso? O pior vem agora. Quando eu fui conferir o quadro de classificação e pontuação do concurso, eu descobri que tudo isso aconteceu porque eu errei, acredite se quiser, 2 questões. Isso mesmo que você me ouviu dizer. Tudo isso devido a 2 questões erradas. Se eu tivesse acertado aquelas 2 questões, eu teria passado e me classificado dentro do número de vagas. O meu futuro, a minha vida poderia ter sido muito melhor, mas o meu futuro e a minha vida foram decididos por 2 questões erradas. Aqui eu aprendi uma das maiores e mais importantes coisas que existe para quem estuda para concursos públicos. Uma questão, um ponto faz toda a diferença. 1, 2, 3 questões erradas ou certas podem definir o seu futuro e determinar como será a sua vida. Bom, depois de tudo isso eu me encontrei diante de um dilema. Desistir ou continuar tentando? Não vou mentir para você. Todas as minhas forças diziam para eu desistir. Foi muito doloroso, eu me machuquei muito, mas eu escolhi continuar tentando. Afinal, se outros conseguiram, por que eu não conseguiria? Mas eu também havia decidido a não deixar aquilo acontecer comigo novamente. Eu nunca mais queria passar por aquilo. Então, era hora de mudar as coisas. A partir daí, eu comecei a pesquisar tudo sobre todos aqueles que passaram em primeiro lugar nos melhores e mais difíceis concursos do país. Eu queria me espelhar nos melhores. Eu queria saber como eles conseguiram, o que eles fizeram, o que eles comem, o que eles bebem, o que eles vestem, etc. Eu queria saber tudo para que eu pudesse estabelecer uma meta de ações para a minha aprovação. Foi só depois de todo esse estudo e aplicando tudo que eu aprendi que eu comecei a obter meus resultados e a passar em meus primeiros concursos. Eu consegui estabelecer um padrão de comportamento daqueles que conseguiram passar e hoje são vistos como vencedores. E acredite, não basta apenas estudar, é preciso fazê-lo com técnica, metodologia, eficácia e sabedoria. Os que passam em concursos passam não porque são inteligentes, mas sim espertos. Quando eu digo espertos, não me refiro ao sentido pejorativo que normalmente se atribui a essa palavra. Ou seja, não me refiro à cola ou qualquer outro meio fraudulento, mas sim à perspicácia, à tenacidade de propósito. Por exemplo, quando a maioria das pessoas decide estudar para determinado concurso, a maior parte delas espera sair o edital. E quando o edital de abertura é lançado, elas, totalmente despreparadas, desesperadas e sem nenhuma técnica, tentam estudar todos os assuntos expostos nele ou, pelo menos, até onde conseguirem. Isso é potencial desperdiçado. Essa mentalidade leva milhares de pessoas a dolorosas reprovações, fazendo-as pensar que concurso público não é para elas, ou que elas não são capazes, ou que há fraudes, cartas marcadas, quando, na verdade, elas apenas jogaram o jogo e não respeitaram as regras, porque não sabiam que as regras existiam. Quando eu mudei a forma de pensar, eu pude então colher meus resultados, podendo, por exemplo, gozar da minha nomeação no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que foi o último concurso em que eu tomei posse. Foi essa mentalidade de aprovação que me levou até a nomeação em um concurso público do Poder Judiciário Federal. Veja aqui a comunicação da minha nomeação. Eu, assinando minha posse, cheguei com ombros curvados, cansado, abatido. Mas aí, o que aconteceu? Saiu meu primeiro contra-cheque. Então, eu fiquei mais bonito, feliz.
Veja eu mais bonito saindo na revista do TRF1, numa palestra que teve lá no órgão, eu mais bonito e feliz após receber minha primeira remuneração e etc. Bom, eu quero que você guarde uma frase. A frase é: o sucesso deixa pistas. E o que essa frase significa? Significa que se eu conseguir, você também consegue. Eu vou te dar um mapa e vou te guiar até você chegar em seu objetivo, até você alcançar a sua aprovação. Bom, continuando, afinal, quando sairá o concurso? Essa é uma pergunta de R$ 1 milhão. Esse concurso é um dos mais aguardados da área de tribunais para o ano de 2019. O órgão já autorizou e escolheu as bancas para 2 editais separados, um para o quadro de servidores da primeira instância e outro para a segunda instância. Portanto, o concurso deverá sair a qualquer momento. Já foi publicado um extrato de contrato que oficializa o Instituto OACP como banca examinadora responsável pelo certame da primeira instância e o IBFC como responsável pela segunda instância. Ou seja, já temos banca examinadora escolhida. O próximo passo é a divulgação do edital. Você precisa ter em mente que a realização de um concurso público pressupõe fases. Fase 1. Último concurso vence e expira. Fase 2. Estudo de viabilidade. É onde o órgão realiza um estudo e faz um levantamento de dados e informações para verificar a real necessidade de realização de um certame. Comprovada a necessidade, passa-se para a próxima fase. Fase 3. Pedido de autorização. Fase 4. Autorização ou não autorização. Fase 5. Instituição da Comissão Interna de Trabalho, que são servidores do órgão que serão responsáveis pela realização do concurso em si. Dentre suas funções, por exemplo, está a elaboração do processo necessário à escolha da banca examinadora. Fase 6. Processo de escolha da banca examinadora. Aqui, geralmente, já temos o projeto básico do concurso, também conhecido como pré-edital. Fase 7. Escolha da banca examinadora. Fase 8. Preparação do edital. Fase 9. Publicação do edital. Fase 10. Abertura das inscrições. Fase 11. Provas e etc. O concurso TJMG está entre as fases 8 e 10. Por isso enfatizo, o edital vai sair a qualquer momento. Portanto, segundo os especialistas em concursos públicos, o ideal é que os estudos já comecem, visto que no lançamento do pré-edital já se sabe quais as disciplinas serão cobradas. Outra coisa que gerou rumores é que essa suposta demora no lançamento dos editais tinha como causa a intenção do TJMG em unificar as carreiras dos 2 graus de jurisdição. Ou seja, a publicação dos editais dependia dessa unificação. A informação divulgada pelo Sejusmig foi confirmada pela assessoria de comunicação do órgão. E nessa série de 4 vídeos você saberá exatamente quais são as matérias a estudar e como estudá-las de uma forma altamente eficaz e otimizada. Ainda quanto à publicação do edital, eu vejo algumas pessoas reclamando dessa suposta demora. Porém, se o edital saísse hoje, agora, a grande maioria dessas pessoas não estaria preparada para esse concurso. Concurso de Tribunal de Justiça não é concurso de prefeitura nem de guarda municipal de município do interior. O jogo é em outro nível, não é na segunda ou na terceira divisão e muito menos na zona de rebaixamento. Ao invés de ficar preocupado se o edital sai ou não sai,
pega essa energia e intensifica a tua preparação. Porque tão certo quanto 2 mais 2 são 4, o edital vai sair. E quando ele sair, você deve estar preparado. Bom, partamos para outras questões. Cargos e vagas, por exemplo. Para a primeira instância, ainda não foi divulgado o quantitativo de vagas, mas já se sabe que irá contemplar os seguintes cargos: técnico judiciário, assistente social e psicólogo, são cargos de nível superior, e oficial judiciário, oficial de justiça avaliador, que é cargo de nível médio. O mesmo acontece para a segunda instância, ou seja, ainda não se sabe o número exato de vagas, mas o edital irá contemplar os seguintes cargos: técnico judiciário, classe C. Esse é o cargo de nível superior que terá vagas para diversas especialidades: administrador de banco de dados, administrador de rede, analista de sistemas, cirurgião dentista, enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, estatístico e técnico judiciário, especialidade na área de direito, e oficial judiciário classe D. Esse é o cargo de nível médio, que também terá vagas divididas por especialidade: assistente técnico de controle financeiro, que exige curso técnico em contabilidade, assistente técnico de sistemas, que exige curso técnico na parte de informática, e oficial judiciário, que só exige o nível médio mesmo. Lembrando que você poderá prestar o concurso tanto para os cargos da primeira instância quanto para os da segunda instância, simultaneamente. Em outras palavras, você está se preparando para 2 concursos, tendo em vista que os conteúdos programáticos são praticamente iguais, diferença mínima que veremos logo à frente. Bom, vejo algumas pessoas dizendo que irão aguardar a publicação do edital para então decidirem se farão ou não um concurso. Se vierem muitas vagas, elas farão. Se poucas, elas não farão. Ouça o que eu tenho a te dizer e guarde bem fundo no seu coração. Ainda que sejam disponibilizadas 12.000 vagas, você só poderá assumir uma. Eu sei que quanto maior o quantitativo de vagas, mais animados e motivados ficamos. Porém, se ater a isso é procurar motivos à frustração e escancarar a porta para a autossabotagem. No que tange aos locais de provas, temos o seguinte: as provas serão realizadas nas cidades de Belo Horizonte, Diamantina, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha, segundo a escolha do candidato no momento da inscrição. Esses são os locais de provas para a primeira instância. No que tange à segunda instância, a prova será realizada somente em Belo Horizonte. Já no que se refere à estrutura das provas, temos o seguinte: primeira instância. A prova para a primeira instância será de caráter eliminatório, classificatório, contará com 60 questões de múltipla escolha com 4 alternativas, aquela A, B, C ou D, contemplando os seguintes conteúdos: língua portuguesa, noções de informática, noções de direito e conhecimentos específicos. Veja como fica a distribuição de questões por disciplina nas provas de cada cargo: técnico judiciário, assistente social judiciário e psicólogo judiciário, nível superior; língua portuguesa, 15 questões; noções de informática, 5 questões; noções de direito, 15 questões; conhecimentos específicos, 25 questões, totalizando 60. Oficial judiciário, oficial de justiça avaliador, nível médio; língua portuguesa, 20 questões; noções de informática, 5 questões; noções de direito, 15 questões e conhecimentos específicos, 20 questões. Segunda instância. Essa será a estrutura da prova para todos os cargos e especialidades. Cargos de nível médio: oficial judiciário, especialidade assistente técnico de controle financeiro, que exige curso técnico de contabilidade; assistente técnico de sistemas, que exige curso técnico de processamento de dados ou outro de nível médio de escolaridade relacionado com a área de informática. Língua portuguesa, 15 questões; noções de direito,
15 questões, noções de informática, 5 questões, conhecimentos específicos por especialidade, 20 questões e raciocínio lógico matemático, 5 questões. Oficial judiciário, especialidade oficial judiciário, exige somente o nível médio de escolaridade. Língua portuguesa, 15 questões, noções de direito, 5 questões, noções de informática, 15 questões, atos de ofício, 20 questões e raciocínio lógico matemático, 5 questões. Oficial judiciário, especialidades, cirurgião dentista, enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, estatístico, médico, administrador de banco de dados, administrador de rede e analista de sistemas, cargos de nível superior de escolaridade. Língua portuguesa, 15 questões, noções de direito, 15 questões, noções de informática, 5 questões, conhecimentos específicos por especialidade, 20 questões e raciocínio lógico matemático, 5 questões. Técnico judiciário, especialidade técnico judiciário, que exige formação superior em direito. Língua portuguesa, 25 questões, noções de informática, 5 questões, conhecimentos específicos por especialidade, nesse caso direito, 25 questões e raciocínio lógico matemático, 5 questões. Bom, agora nós vamos analisar o seu nível de preparação para esse concurso. Se o edital saísse amanhã, será que você realmente teria condições de brigar por uma vaga? Será que você teria chances de ser aprovado? É justamente isso que nós iremos saber agora. Para isso, nós vamos nos utilizar de uma ferramenta de análise que já está disponível para download aqui embaixo desse vídeo. Pause agora esse vídeo e faça o seu download. Há 2 arquivos, um para você que quer pleitear os cargos da primeira instância e outro para você que quer pleitear os cargos da segunda instância. Ok, feito o download, vamos ao preenchimento da ferramenta. Começando com a primeira instância. Isso que iremos fazer é para qualquer cargo que você deva ter escolhido, ok? Vamos lá. Aqui na coluna Disciplina, nós temos todas as disciplinas que serão cobradas na sua prova. Na coluna Status, temos 3 perguntas para cada disciplina. E na coluna Pontuação, temos todas as células preenchidas com o número 0. Não apague esse número 0. Vamos ao preenchimento. Língua portuguesa. Você já estudou língua portuguesa para concursos? Se já estudou, de 0 a 10, qual o seu nível de conhecimento nessa disciplina? Coloque a pontuação aqui ao lado. Lembre-se de ser extremamente sincero consigo mesmo. Se você nunca estudou, não se importe em deixar a pontuação 0. No meu caso, vou deixar a pontuação 7. Você fez revisões periódicas, espaçadas, do que você estudou em língua portuguesa? Se não, deixe o número 0. Se sim, de 0 a 10, registre sua pontuação. No meu caso, colocarei o número 5. Você está resolvendo ou já resolveu diversas questões sobre os assuntos de língua portuguesa que você já estudou e revisou? De 0 a 10, registre sua situação. No meu caso, vou colocar o número 4. E o mesmo nós iremos fazer para as demais disciplinas. Noções de informática. Já estudei informática para concursos? De 0 a 10, qual o meu nível de conhecimento? Registre sua pontuação. Você fez revisões periódicas espaçadas do que você estudou? De 0 a 10, registre sua pontuação. Você está resolvendo ou já resolveu diversas questões sobre os assuntos de língua portuguesa que você já estudou e revisou? De 0 a 10, registre sua situação. Noções de direito. Lembrando que em noções de direito para a primeira instância nós temos os seguintes tópicos, legislações para todos os cargos e especialidades. 1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que é direito constitucional.
Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais, que é a Lei Complementar Estadual número 59, de 18 de janeiro de 2001, Regimento Interno do TJMG, que é a Resolução do Tribunal Pleno número 3, de 26 de julho de 2012, Lei dos Juizados Especiais, que é a Lei número 9099, de 26 de setembro de 1995, Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é a Lei número 12.153, de 22 de dezembro de 2009, Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8069, de 13 de julho de 1990, Estatuto do Idoso, que é a Lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003, Lei sobre a Informatização do Processo Judicial, que é a Lei número 11.419, de 19 de dezembro de 2006, e Sistema Processo Judicial Eletrônico, PJE, Resolução do CNJ número 185, de 18 de dezembro de 2013. Você já estudou essas legislações para concurso? De 0 a 10, qual o meu nível de conhecimento? Registre sua pontuação. Você fez revisões periódicas espaçadas do que você estudou? De 0 a 10, registre sua pontuação. Você está resolvendo ou já resolveu diversas questões sobre essas legislações? De 0 a 10, registre sua situação. E nos conhecimentos específicos da sua área, você é bom mesmo nas questões teóricas de sua área? Lembrando que para o cargo de nível médio, oficial de justiça avaliador, os conhecimentos específicos são os atos de ofício, que são em sua totalidade direito processual civil e um pouco de direito processual penal. De 0 a 10, qual o meu nível de conhecimento? Registre sua pontuação. Você fez revisões periódicas espaçadas do que você estudou? De 0 a 10, registre sua pontuação. Você está resolvendo ou já resolveu diversas questões sobre essas legislações, sobre esses temas, sobre esses assuntos? De 0 a 10, registre sua situação. Segunda instância. Se você baixou a ferramenta da segunda instância, o modelo de preenchimento da ferramenta é o mesmo que acabamos de fazer e você pode preenchê-la agora mesmo. Você apenas notará que, fora todas essas disciplinas que também irão ser cobradas na primeira instância, para a segunda instância acrescenta-se o raciocínio lógico matemático, com exceção de apenas um cargo. Perfeito. Eu presumo que você já finalizou o preenchimento de sua ferramenta. Agora me diga, a roda que se formou no seu gráfico, essa roda do jeito que está o seu nível de conhecimento nas disciplinas que serão cobradas na sua prova. A sua roda consegue ir para frente, rumo à sua aprovação? A roda que se formou no meu gráfico, infelizmente, não roda nem com choro e nem com reza. Se o edital saísse hoje, eu provavelmente não conseguiria atingir o nível de preparação exigido para esse tipo de prova, para esse tipo de concurso. Porém, se a sua roda também não roda, não se preocupe, não fique triste nem desanimado, porque até o fim dessa série de vídeos eu vou te mostrar como você otimizar e turbinar ao máximo a sua preparação para esse concurso. Apenas peço que você confie em mim, combinado? Bem, esse vídeo já está ficando grande demais e por isso é melhor parar por aqui. Fique muito atento para o nosso segundo vídeo dessa série, porque depois desse próximo vídeo, os seus estudos nunca mais serão os mesmos. Vamos utilizar mais ferramentas e análises e, assim, turbinar sua preparação. Mas antes de mais nada, deixe um comentário me dizendo o que você achou de tudo isso que você viu até agora. Aqui é Fábio Edson, sucesso e bons estudos.